Dou mais uma vez as boas-vindas ao Nuno Rogério e ao José Milhazes, por quem, aliás, começo, José, hoje com uma expressão que todos os portugueses conhecem. É de mim ou o Prigozhin está a esticar-se um bocadinho? Ele já está a esticar-se há muito tempo. Vamos ver até quando é que isto vai dar, porque isto não se sabe bem qual é a verdadeira intenção de Prigozhin. Mas eu devo dizer que se um simples russo dissesse uma ínfima parte do que ele diz nesta entrevista, já estava há muito tempo na cadeia. Ele, por exemplo, diz o seguinte: a operação militar especial foi feita em nome da desnazificação, mas fizemos da Ucrânia uma nação conhecida em todo o mundo, legitimamos a Ucrânia. Isto seria logo ofender as Forças Armadas russas. E outra ainda: se queremos fazer voltar a Ucrânia para a casa da Rússia, temos de mudar a elite no poder em Kiev, beijar o povo ucraniano no traseiro e chamá-los para nós. E que fizemos no lugar disso? Entramos de forma descarada, de chancas, em todo o território à procura de nazis. Enquanto procurávamos nazis, transformamos em mortadela todos os possíveis. Chegamos aqui e depois, como se diz em russo, borramo-nos e recuamos. Quer dizer, isto aqui seria suficiente para o homem apanhar no mínimo 5 anos de prisão. E há outra coisa que é muito interessante em relação àquilo que disse Medvedev, em que o Prigozhin diz: não pensem em empregar armas nucleares. Isto agora já faz lembrar o vizinho que vai resolver o problema com outro vizinho, andando à pancada, e um vizinho aparece de machado para matar o outro. Quer dizer, isto aqui não pode ser resolvido assim com armas nucleares. Ou seja, a contradição de costume nas declarações. Aqui há uma coisa a salientar: é que Putin ataca frequentemente os comandantes, o Putin não, Prigozhin, ataca frequentemente e cada vez mais duramente. Ele insinua que, por exemplo, o genro de Shoigu é homossexual. Isso na Rússia é um crime. Mas não faz a mínima crítica a Putin. Aí ele não toca. Mas isso quer dizer o quê? Ele estará concertado com Putin? Como sendo um contrapeso em relação aos dirigentes do Ministério da Defesa. Uma forma de os pressionar a tomarem medidas. Claro que isto será também importante ver como é que irão desenrolar os acontecimentos. Prigozhin está a retirar os seus homens de Bakhmut para descansarem, supostamente, e reorganizarem-se. Claro que, se há uma ofensiva ucraniana em Bakhmut e as tropas russas recuam, Putin já vai ter quem acusar. E Prigozhin, pela voz até de Prigozhin. Mas estas entrevistas são importantes por outra questão. Isto é material muito bom para um futuro julgamento no Tribunal Penal Internacional, se ele alguma vez se vier a realizar. E que venha depressa. Deixa-me só dizer uma coisa, Zé. Eu pensei que o Zé fosse falar sobre isso. Prigozhin, numa parte referente à entrevista, porque é uma entrevista muito grande, vem dizer uma coisa espantosa, vem dizer: nós transformámos a Ucrânia num dos países militarmente mais poderosos da Europa. Eles são bons em sistemas americanos, são bons em sistemas soviéticos, são bons em operações especiais, são bons na artilharia, conseguem manejar tudo. Portanto, ele faz um elogio tão grande às Forças Armadas ucranianas que eu não vejo que um general ucraniano pudesse fazer. Eles sim parecem uma superpotência nessa altura. Exatamente. Nuno, começamos no teu caso pelas decisões da reunião virtual de Ramstein. Virtual e para os ucranianos virtuosa também, porque eles mais uma vez receberam a promessa, e essa é uma promessa estratégica importante, de que os países deste grupo Ramstein, que no fundo abrangem praticamente todos os países da NATO e países asiáticos, etc., vão ficar com a Ucrânia não só até ao fim da guerra, mas depois para construir aquilo que eles chamam o exército do futuro.
e, sobretudo, a Força Aérea do Futuro ucraniana. E isso é, talvez, para mim, a decisão mais importante. Foi também revelado que este grupo já formou 9 brigadas ucranianas, portanto, se contarmos as brigadas com 3.000 e tal homens cada uma, a 5.000, é uma quantidade imensa. Que foi também discutida a questão dos F-16, quanto é que custam, quanto é que não custam. O general Milley deu a entender que os F-16 que vão para a Ucrânia são talvez dos modelos mais avançados e não dos menos avançados, coisa que nós não sabíamos. Agora, uma das coisas que não foi dita, mas que nós podemos aqui já revelar, é que o pior pesadelo da Rússia neste momento está neste navio. Este navio que nós vamos mostrar é o Ark Defender, faz parte do grupo de navios que os Estados Unidos usam para transferir material militar. Repare, isto é um navio de 60 e tal mil toneladas que transporta 21 mil toneladas de equipamento. Só para dar ideia do que são 21 mil toneladas, um carro de combate Abrams pesa 70 toneladas. E é o carro de combate mais pesado da atualidade. Portanto, só para ver o que são 21 mil toneladas de material militar. Neste momento já está num porto relativamente perto da Ucrânia. A Rússia já percebe que não é só o material que está já na Ucrânia, é também o material que está a chegar rapidamente. Este navio fez uma viagem muito, muito rápida. Depois, outra coisa e voltando à questão do Sr. Prigozhin, é que a NATO também nesta reunião de Ramstein, da 12ª, reconheceu que os ucranianos conseguiram ultrapassar as limitações da adaptação de material russo e soviético a material ocidental, e deram vários exemplos, e eu vou aqui mostrar só 2 fotografias que me parecem extremamente importantes. Uma do MiG-29, portanto, que é um avião tradicional da aviação russa e soviética, é um avião que é mais ou menos contemporâneo do F-16, dos primeiros F-16, e os ucranianos conseguiram adaptar-lhe este míssil, o míssil ARM, que é o AGM-88, que é um míssil americano, que é um míssil contra radares, portanto, um míssil que nós chamamos de míssil anti-radiação, que tem um alcance entre 25 km e 300 km. Os ucranianos não querem dizer que versão é que receberam, mas é uma incógnita saber que um radar russo pode ser destruído a tão grande distância. Depois, esta ainda mais importante, já temos esta confirmação, é um Su-24, que também é um avião, enfim, de outra geração, um avião também de origem soviética, os Fencer, e o Su-24 aqui transporta o quê? Debaixo da asa, transporta o famoso míssil Storm Shadow, portanto, o tal míssil de cruzeiro que foi fornecido pelos britânicos, e isto é uma fotografia de um dos aviões da esquadra do 7º Batalhão Tático, 7ª Brigada Tática da Força Aérea Ucraniana, e quem é que assina esta fotografia? Nem mais nem menos que o Ministro da Defesa britânico, que foi um dos grandes impulsionadores do fornecimento destas armas aos ucranianos. E, portanto, temos aqui a confirmação que realmente os Storm Shadow não só existem, como estão a ser disparados de aviões de velha geração soviética, coisa que era considerada impossível há uns meses atrás. Mas já sabes que nesta guerra os impossíveis em relação à Ucrânia são geralmente ultrapassados. Estão a ser ultrapassados devido às circunstâncias. A Ucrânia a contar com os seus aliados, os aliados russos vão escasseando, mas a Bielorrússia é, pela história, um aliado, mas o que é que Putin está a preparar ao seu amigo Lukashenko? Já preparou, e deixa-me dizer-te que a Rússia está a atar a Bielorrússia pelos pés, pelas mãos e pelo pescoço. E este senhor que está aqui, o senhor Lukashenko, não deve ter ficado nada contente com o que agora aconteceu. A Rússia começou a instalar as armas nucleares táticas no território da Bielorrússia, mas o principal não é aproximar as armas da NATO, porque há outros pontos onde isso é possível. Sim, com estas Kaliningrado, etc. Estas armas, infelizmente, podem vir de qualquer lado. Não é? Claro. Isto aqui visa uma coisa muito importante. A Rússia quer cada vez mais, e está a conseguir, controlar as forças armadas bielorrussas. Ou seja, está pura e simplesmente a engolir a Bielorrússia, transformando-o num pseudo-Estado independente. E a coisa é que o senhor Alexander Lukashenko ainda pensava
que as armas que vinham para a Bielorrússia, ele tivesse alguma coisa a dizer. Mas os russos já disseram, não, vocês não mexam nestas armas. Estas armas são controladas pela Rússia. Ou seja, uma parte da Lukashenko, uma vez mais, que se diz defensor da soberania da Bielorrússia, deixa escapar um pedaço muito importante e que até pode ser fundamental no futuro. Ele ainda não percebe que foi tomado de mansinho pela Rússia neste momento. Ele se calhar até já percebe, só que não pode lá vai fazendo muito. o papel dele para não ir desta para melhor mais depressa. Entretanto, Nuno, a frente de batalha, ainda não falámos aqui dos pormenores dos últimos dias e a coisa não está boa. Não, cada vez temos mais desastres, cada vez temos mais mistérios, mas em relação a isto que o Zé Milhares acabou de dizer, é preciso não nos esquecermos que a Rússia também está a dizer que quer ficar com o controle das armas nucleares por uma razão muito simples, é que a Rússia não quer aparecer como violadora flagrante do chamado Tratado de Não Proliferação Nuclear. O Tratado de Não Proliferação Nuclear, entre outras coisas, impede que os possuidores de armas nucleares as transfiram para novas potências. Portanto, a Rússia também não quer tão claramente violar o direito internacional. Mas viola porque transferiu. Mas transferiu, mas agora diz que estão sob seu controle. Claro. Pronto, e, portanto, não é, digamos que é uma violação ambígua. Segundo ponto, se não nos esquecemos que o Sr. Lukashenko, neste momento, está sob ameaça de também ser levado aos tribunais internacionais como cúmplice da invasão. E, portanto, ele, neste momento, está numa situação de grande fragilidade. Quanto ao que está a passar, mais um crime, o ataque a este hospital em Dnipro, onde tivemos, primeiro, a justificação do Ministério da Defesa russo que isto era uma base militar, foram mostradas várias imagens, e agora a segunda justificação é que não é uma base militar, é um hospital, mas estão aqui militares ucranianos escondidos. Quer dizer, mais uma vez a história do ataque, não sei se te lembras, em Mariupol, por exemplo. Não, mas antes disso há a Vinícius. Sim, Vinícius, que também era a mesma história, sim. que era um ataque a uma reunião militar, etc., e só vimos mortes civis. Portanto, é mais uma peça para o futuro caso que vai ser julgado de guerra de agressão e de crimes de guerra. Depois, esta história é o mistério do navio. Realmente, o Ivan Kurs é um navio de recolha de informações e um navio espião, portanto, que é atacado. Os russos dizem que não dizem quando é que foi atacado, provavelmente há uns dias. Primeiro dizem que é atacado por 3 drones marítimos ucranianos, mas que eles foram destruídos. Temos aqui a prova de que um deles se aproximou tanto que provavelmente explodiu ao lado do navio. E depois temos um segundo vídeo onde há o mesmo ataque filmado por um outro drone. E repara bem, nós temos múltiplas explosões em torno do navio, sobretudo na zona que foi identificada pelo outro drone. Repara, aqueles drones, quando se aproximam do navio, quando perdem a imagem, quer dizer que contactaram com alguma coisa. Pronto. Portanto, aqui temos mais, não sei se estás a ver ali atrás, são imagens más, mas vê-se realmente a explosão atrás. Os russos tentaram tranquilizar a marinha e a população, dizendo não, o Ivan Kurs já regressou a Sebastopol, e mostraram este elemento, o Ivan Kurs, realmente no sítio que foi atingido, não se passa ali nada. Só que há um problema, é que um dos passageiros deste navio, que filmou isto, diz que isto não foi filmado nos últimos dias. Pronto. E a última imagem é a imagem de um satélite, é uma imagem má, é uma imagem da assinatura térmica, digamos assim, do navio, em que realmente se vê tudo a verde, normal, e depois uma anomalia técnica, anomalia térmica, precisamente no sítio onde ele foi atingido. Nós sabemos que, neste momento, o navio Ivan Kurs está a ser transportado para uma base naval russa do Mar Negro, em território russo, portanto não na Crimeia, e sabemos qual é o navio que o está a transportar, e sabemos que este navio tem realmente grandes estragos. Portanto, aquilo que também desmantelou esta versão foi o seguinte, é que na primeira versão a Rússia disse que este navio estava a cerca de 300 km de distância da Crimeia. Portanto, como é que um navio que estava a 300 km de distância na Crimeia ontem à noite estava já na Crimeia hoje de manhã a entrar dentro da Crimeia? Não faz sentido nenhum. Este navio anda a cerca de 20 nós. Portanto, estamos a falar de 30 e poucos quilómetros. Portanto, a sucessão de mentiras vai-se desmontando a pouco e pouco. Portanto, a próxima coisa é realmente a Rússia mostrar um novo Ivan Kurs para nós dizermos outra coisa. Portanto, há carros de combate ucranianos. E há carros de combate.
Temos falado aqui muito da tal linha Maginot que a Rússia terá construído para impedir a tal contra-ofensiva, que hoje é um mito, contra-ofensiva é uma contra-ofensiva mítica. Mas antes disso, os ataques dos drones marítimos também motivaram isto, que foi, mais uma vez, a cobertura da ponte Kerch com fumos de camuflagem. Portanto, no fundo, há o medo de que a ponte seja atacada verdadeiramente ou pelos tais drones ou por outro tipo de armas. Em relação àquilo que estavas a dizer, e para me calar sobre a situação operacional, tens realmente estas imagens de um dos novos carros de combate ocidentais fornecidos à Ucrânia a mostrar como é que se passa por cima dos dentes de dragão. É evidente que aqui não mostra como é que passa pelas fossas anticarro, mas pelo menos mostra o que é que pode acontecer ao dragão e aos seus dentes. Zé, voltamos a falar de algo que tu gostas imenso, que é a credibilidade das sondagens que vão sendo feitas na Rússia. Não é? Bem, Pensei que fosse Portugal. não. Quer dizer, a sondagem que o Kremlin aceitou publicar hoje dá a popularidade de 80% a Vladimir Putin. Só, quer dizer, mas ainda isto pode chegar aos 5%. Ainda estamos... Com jeitinho. Exato, com um bocadinho de jeito. Mas nos países vizinhos, nos países do antigo espaço soviético, a popularidade dele está a descer e muito. Que é uma coisa muito interessante. Segundo uma sondagem da Gallup, que é uma organização independente, a popularidade do ditador russo na Ucrânia aproxima-se dos 0%. Estamos ali a ver a primeira seta. Nos países que fazem parte da NATO, o número situa-se entre 3% na Lituânia e 8% na Estónia e na Letónia. Por falar nisso, nos países do Báltico, nomeadamente na Estónia, o número de russos desceu bastante porque as pessoas decidiram cortar relações com a Rússia e dizerem que são estónios. A popularidade no Cazaquistão desceu 55% para 30%. E agora há aqui algumas coisas mais importantes, que é o presidente do Cazaquistão veio dizer que nós não queremos aderir à União de Estados Rússia e Bielorrússia. E aqui ele falou com muita firmeza, o Sr. Tokayev, por uma razão. Aquele aqui tem o apoio dos Estados Unidos, da União Europeia e da China. Ou seja, a Rússia ali passa a não jogar. Outra coisa importante, que é que Pequim renunciou à construção do segundo gasoduto Força da Sibéria, que ligaria a Rússia à China, e optou pela construção do gasoduto entre o Turcomenistão e a China. Isto, em Moscovo, provocou irritação e nervosismo. Por outro lado, e isto é mais um aliado muito importante para a Rússia, o chamado Ministério dos Negócios Estrangeiros russo agradeceu ao presidente da Somália por ter aceito o convite para a cimeira Rússia-África a realizar-se em breve. É uma presença significativa, sem dúvida. Sobretudo porque a Somália recebe muitos cereais da Ucrânia. Pois, é o país que recebe mais cereais da Ucrânia. Deixa-me só dizer em relação a isto que o Zé Milhazes disse, só durante uns segundos, só para dizer. Agora falamos muito na narrativa. A narrativa russa, ou seja, aquilo que não corresponde à realidade, neste momento é a Rússia e a China são cada vez mais amigos. São cada vez mais amigos. As palavras são enormes. Mas o que nós vemos no facto e na parte da realidade é o contrário. É um jogo chinês de que já falámos aqui. E porquê é que vamos ainda falar da incursão de Belgorod? Esta semana vimos até uma conferência de imprensa improvisada do tal grupo paramilitar. Há alguns elementos de farsa no meio disto tudo. Quer dizer, é uma incursão que parece mais uma excursão de um grupo militar de escoteiros que entra numa autoestrada, prossegue, ninguém se lhes opõe. Há até vídeos um bocado caricatos de forças russas a esconderem-se dentro de casas civis que, entretanto, tinham sido evacuadas. Há uma famosa piada que neste momento circula na Ucrânia e também na Rússia, que eu vou mostrar em forma de mapa,
que é a comparação entre aquilo que se passou nesta excursão e aquilo que se tem passado em Bakhmut. Repara, estamos a falar de mais ou menos distâncias iguais. Estamos ali em cima a distância percorrida pelos excursionistas, que são, no fundo, 8 km. Entre o sítio para onde entraram e o último sítio onde estiveram, demoraram 18 horas a ocupar estes 8 km. E agora em Bakhmut temos, para fazer a mesma distância, tivemos 295 dias de combates das forças russas em relação às forças ucranianas, e isto é uma piada que circula neste momento, mas que corresponde de certa maneira também ao aspecto um bocado rocambolesco de tudo isto. Agora, o que não é rocambolesco, sem dúvida, é que, tal como nós tínhamos dito aqui, o general Lapin considerou isto suficientemente grave para intervir e para comandar as forças no terreno. Mas também já isso já lhe está a fazer descer a popularidade, que ainda existia, eventualmente, porque o general Lapin o que faz aqui é, sobretudo, controlar trânsito, pedir aos militares para se colocarem em posições, mas não se vê um único combate, não se vê um único resistente, um único terrorista, um único sabotador. E agora já lhe chamam o general Polícia de Trânsito Lapin, e está já a ser atacado nos meios russos a dizer, ele já perdeu Kharkiv e agora está também a perder o respeito da própria população russa. A seguir, algo muito interessante, que é este vídeo, já foi estudado longamente por vários especialistas militares, que é o vídeo do ataque da Força Aérea Russa ao seu próprio território, em que os aviões Su-34 lançam primeiro 2 bombas ditas estúpidas que explodem num sítio onde não há ninguém, e depois um outro avião Su-34 lança mais 2 bombas, estas inteligentes com paraquedas, que aparecem ali à esquerda do ecrã, que também caem num sítio onde não há ninguém, e depois repara que isto passa-se em território russo, mas os 2 aviões lançam estas contramedidas, que são no fundo os chamados chaffs e outras contramedidas, para impedir que os aviões sejam atacados a partir do solo por mísseis antiaéreos. Quer dizer, estes aviões, mesmo estando num território onde já não havia ninguém, tinham receio de ser abatidos. Por alguma razão é que esses aviões, o Su-34, que é o avião mais caro neste momento do arsenal russo, já foi abatido em algumas dezenas de unidades, sendo certo que a Rússia não tem tantos aviões como esse deste tipo. E, portanto, a juntar ao clima de tragicomédia, temos também isto. Zé, vamos perguntar, curiosamente, a quem pertence a Rússia, mas começo a pedir-vos algum poder de síntese, porque hoje temos mesmo um minuto certo para sair. Está bem. Olha, o presidente do Tribunal Constitucional, que é um senhor muito atencioso às ordens do dono, decidiu oferecer ao dono, a Vladimir Putin, um mapa da Europa, imagine-se, publicado em meados do século XVII em França, quando reinava Luís XIV. E porquê é que o trouxe? Pergunta o chefe do Tribunal Constitucional a Putin. E responde ele próprio. Vladimir Vladimirovich, aqui não está a Ucrânia. Há em 2 lugares a Rede Pospolita, que é a atual Polónia, e a região da Cossáquia, e um grande reino da Rússia. Putin gostou da prenda, mas constatou-se logo a seguir, porque as pessoas estão atentas, que o presidente do Tribunal Constitucional ou é ignorante ou mentiu. Podem ser também as 2 coisas. Porque no mapa, à esquerda, nós podemos ver o que é que lá está escrito em francês. Ukraine, pays des Cossacks. Se eu pronuncio mal em francês, pronuncio em português, Ucrânia, terra dos cossacos. E no caso da Crimeia, ainda é mais flagrante. Porque, nesta altura, a Crimeia era um Estado independente. Era o Kanato da Crimeia. Claro que tinha relações privilegiadas com a Turquia, mas era um Estado independente. E neste mapa também, se víssemos lá mais para cima, nós identificávamos uma coisa muito curiosa. É que São Petersburgo fazia parte da Suécia. E isto aqui o que é que me leva a ver que os dirigentes russos distraem-se com estas brincadeiras, divertem-se, mas, por exemplo, parece não prestarem atenção, embora muitos russos há muitos anos prestam atenção, com os chamados mapas publicados pela China e que estão à mão dos estudantes
e vendem-se, e que são os mapas dos territórios periodicamente, ou melhor, temporariamente ocupados por alguém. Não, por alguém. Por alguém. Por outro. Então o que é que nós vemos? Aquela linha vermelha cá em baixo, e depois sobe lá por cima, é território atual chinês. Aquela roxa que vai quase até o Polo Norte, ou melhor, vai até o Polo Norte, e inclui a península da Sakhalina, são desses tais territórios que a China considera temporariamente ocupados por outro país. Ou seja, eu queria lançar aqui um apelo ao Presidente da República, ao Marcelo Rebelo de Sousa, Sr. Marcelo Rebelo de Sousa. Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, por favor, arranje um mapa do Tratado de Tordesilhas e envie ao Sr. Putin. Porque, segundo o Tratado de Tordesilhas, uma parte significativa da Rússia era portuguesa. Ainda é nossa. Agora deixa-me também mostrar que isto é de 1660. O Guillaume Levasseur de Beauplan era um dos grandes cartógrafos franceses e escreveu este livro sobre um país que nunca existiu, que se chama Descrição da Ucrânia, que nesta altura, em 1660, fazia parte, digamos, da Polónia, era considerado, enfim, uma zona autónoma dentro da Polónia, mas porque um dos problemas de Putin é que ele diz a certa altura, como vemos aqui, a Ucrânia nunca existiu. A palavra Ucrânia nunca foi pronunciada em toda a história da humanidade. Pronto. Nuno, temos mesmo que terminar e com uma nota que merece uma advertência antes de mostrares que tem bolinha vermelha, que são imagens que podem ser consideradas violentas. Sim, são imagens violentas. Porquê? Porque o chefe dos serviços secretos militares ucranianos, o Sr. Kirill Budanov, que é visto pelos russos como o criador de todos os males que têm acontecido, revelou que já foi vítima de vários atentados e que, inclusive, foi ferido várias vezes desde 2014, uma vez próximo do coração. Pronto. Nós temos aqui a imagem do Sr. Budanov. Aqui está ele com a sua AK-12, que é uma espingarda automática que ele capturou a Forças Especiais Russas, e temos realmente as imagens desse atentado violento de 4 de abril de 2019 em Kiev, em que um homem aparentemente pacífico com o seu cão se aproxima do seu carro, um Chevrolet, que passa publicidade, antigo, põe uma bomba, mas a bomba explode antes do tempo. O carro ficou totalmente devastado, assim obviamente como o bombista, e esta foi uma das maneiras de tentar matar este homem. O outro homem que foi morto antes do tempo é o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas ucranianos, que já foi declarado morto várias vezes desde o princípio do ano, que agora era declarado como estando incapacitado desde maio, o general Zaluzny, mas que incapacitado, dizem que ele foi alvo de uma operação ao cérebro, mas foi entrevistado ontem e anteontem por este homem, pelo Anatoly Stirlitz, que é um militar das Forças Armadas, e aqui aparece o tal chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas ucraniano, que terá morrido, mas que parece aqui em boa saúde. Pois temos mesmo que ficar por aqui. Nuno e Zé, voltamos a ver-nos na próxima semana. Bom fim de semana.